Olá, eu sou o professor Hélio Domingos e hoje o assunto é porcentagem no estudo da matemática básica. Então vamos detonar tudo com vocês. Fica muito atento, o material está sensacional. Eu vou soltar o nosso material, está disponível, está na tela, então vamos nós. Porcentagem é a bola da vez. Quando nós falamos em porcentagem, antes de tudo eu quero que você faça uma analogia bem simples e bem importante. Eu digo porcentagem. Você observar quando faço eu parto essa palavrinha aqui, ó, porcentagem, é porque é uma divisão por 100, beleza? Porcentagem entende como sendo uma divisão por 100. Então, se eu tenho lá, vou jogar aqui, ponto. Se eu tenho lá uma demonstração lá de um número lá 20%, exemplo, então está dizendo para você que esse 20 está sendo dividido por 100. 70%, a exemplo, este 70 está sendo dividido por 100. Mais uma vez, fica atento. Porcentagem é pode ser demonstrada através de uma representação fracionária cujo denominador é 100. Perfeito? Uma fração cujo denominador é 100. Show de bola? Vamos para cima, vamos aqui nós. Há três modos distintos de demonstrar, né, de a gente poder estar apresentando essa porcentagem. Uma delas é a porcentagem propriamente dita, onde eu tenho um numeral e após ele eu tenho um símbolo de porcentagem. Outra é através de fração e, por último, também de forma decimal. Então, de todos os modos, você pode estar enxergando porcentagem. Quando tiver literalmente aparecendo no símbolo de porcentagem, está aqui o exemplo, 30%, mas esse aqui pode ser representado através de fração, da seguinte forma, 30 dividido por 100, ou através de maneira decimal, 0,3, ou seja, 3 décimos. Beleza, Éder. Quando você falou de apresentação em modo decimal, você falou apenas 3 décimos, não é verdade? Claro, é porque quando nós falamos em conversão fracionária, ficando 30 dividido por 100, nós podemos simplificar por 10 e por 10, ficando 3 décimos, não é verdade? Então, se eu tenho 3 está sendo dividido por 10, perceba que eu tenho um zero, então a vírgula, se é divisão, ela vai caminhar uma casa para a esquerda, ficando assim, ó, 3 décimos. Então fica muito atento. Esse trabalho, esse processo de simplificação e também de equivalência para identificação do valor percentual é muito importante, pode também ser aplicado a qualquer momento. Vou até colocar para você aqui. Simplificação e equivalência são duas operações que podem ser facilmente valência, observadas aí no processo de definição de porcentagem dentro das questões. Vamos nós seguindo, avançando. Acabei de falar para você agora que eu vou estar enfatizando essa importância, né, para que a gente domine essas variações. A principal delas é a decimal. Quando eu tenho uma representação de um número decimal, eu consigo fazer essa conversão para o percentual, da porcentagem. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando houver sempre essa condição. Observa aqui, para você. Eu falo em número decimal, pegar aqui 50%, que convertendo em fração é 50 dividido por 100, e se eu tenho um número
fracionário, eu posso converter em decimal desde que eu tenha observado aí a situação em uma divisão por 100. Eu colocando os 50, percebe, para cada zero do fator de divisão, eu caminho uma casa para decimal para a esquerda. Então, aqui eu caminho uma, outro zero, caminho outra. Então, pode ser demonstrado da seguinte forma: 0,50 centésimos, ou também isso aqui equivale a dizer que é 0,5 décimos. Mesma coisa, sem estresse, sem complicação. Então, fica atento nessa variação principalmente quando for fazer para a parte decimal. Aqui nós temos percentual de decimal. É quando eu vejo o símbolo de porcentagem envolvido em um número decimal. E aqui vai estar o grande lance. Aqui vai estar o grande jogo de você caminhar com a vírgula para a esquerda. Se eu estou dividindo, lembra? Se eu estou de letra, ó, se eu estou dividindo, eu volto com a vírgula para, ó, volto esquerda. Se eu estou multiplicando, eu avanço, beleza? Aqui é porcentagem, se é porcentagem, é divisão por 100, logo eu vou fazer o que com a vírgula? Caminhar para a esquerda. Bota o número decimalzinho aqui em evidência, 25,7. Se é porcentagem, ou seja, percentual de decimal, quer dizer que esse número está sendo dividido por 100. Então, vou ter que caminhar duas casas decimais para a esquerda. Observe. Corto um zero, caminho uma casa. Corto outro zero, caminho outra casa. Ficando assim o número que, ó, 0,257 milésimos. Show de bola? Fica atento nessa situação de percentual e decimal. Deixa eu pegar aqui esse outro exemplo. 5,3%. Mais uma vez, divisão. Vou caminhar para cada zero, uma casa decimal para a esquerda. Ficando assim, 0,053, o nosso resultado final do número decimal. Perfeitão? Vamos nós avançando. Muito assunto ainda para debater com vocês e assunto importantíssimo. Agora, nessa situação aqui, eu vou trabalhar com vocês. Minha voz, mais uma vez, minha voz está um pouco embargada, né? Um pouco por conta de estou me recuperando, né, de uma gripe e até a voz está um pouco complicada aqui de sair. A gente está aqui mantendo a nossa missão, trazendo para vocês o melhor da matemática, do assunto de porcentagem. Porcentagem e frações equivalentes. Fica atento porque eu sempre vou ter uma fração equivalente ao termo percentual. 10% é a fração equivalente a 1/10. 20% a fração equivalente a 1/5. É de como assim? Como é que você falou que 20% equivale a 1/5? Básico. Se você converter 20% em demonstração fracionária, fica 20 dividido por 100, correto? Você simplificar aqui por 20 dá 1. Observa que simplificação e equivalência eu vou usar o mesmo termo, o mesmo fator. Então, se aqui eu dividir por 20, o denominador também eu vou dividir por 20. Então, 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5. Justamente o resultado mencionado no nosso exemplo. 25% é 1/4, 50% é 1/2. Show de bola? Belezinha? Vamos nós avançando. Essa parte é uma parte interessante na hora das resoluções. Quando você faz a demonstração percentual em forma fracionária e melhor, fracionária equivalente. Você está reduzindo, beleza? A uma fração irredutível para tornar a tua resolução mais fácil. É claro que fica bem mais fácil aos olhos de uma resolução, ao invés de tu colocar 20% ou 20 dividido por 100, tu colocar o que, ó? 1/5. É bem mais cômodo aos olhos resolutivos. Show de bola? Avançando, vamos nós. Agora é o nosso número relativo. Aqui está a grande chave também de conexão, a grande chave de resolução. Esse número relativo.
A porcentagem, ela sempre tem que estar acompanhada de um número, de um valor absoluto, o valor todo, qual ela se relaciona, perfeito? É uma relação básica entre uma parte e o todo. Porque se eu digo 5, um exemplo básico aqui, se eu digo, eu digo assim, 5%, 5%, se eu jogar esse 5% tão somente vago no cenário, questão, não vai te dar ideia resolutiva de nada. Aí tu vai ter que complementar. 5% de quê? 5% de quanto? Mas por que que é interessante? Porque se eu estou trabalhando porcentagem, esse valor percentual, ele tem que estar relacionado com um todo. Eu estou relacionando uma parte a um todo. Então é preciso que você defina qual é o todo. É 5% de quanto? 5% de quê? O todo tem que estar sendo especificado. Perfeito? Beleza? Éder, mas se a questão não trouxer o todo, já vi algumas questões que não mencionam o todo, tem alguma questão de porcentagem. Beleza, sem problemas. Esse tipo de questão é muito comum quando tu vai ter aumento percentual de algo ou tu vai ter desconto percentual. As questões costumam não te dizer qual o valor desse produto. Tu vai definir, tu vai atribuir um valor. E em regra tu vai dizer que o valor do produto é 100, porque tu atribuindo o valor 100, tu consegue ter um procedimento de resolução mais bacana, porque o 100 tu consegue facilmente atribuir a 100%. Perfeito? Consegue facilmente, 100, 100%. Então, qualquer valor percentual de 100 vai estar mais fácil para tu poder estar identificando. Show de bola, meu jovem? Perfeitão? Vamos nós. Ó, aqui no nosso exemplo. Beleza, 5%. Mas 5% de quê? Porcentagem é representação fracionária, é pedaço, é parte. Então, eu tenho que ter parte de um todo. Exemplo que eu te dei aqui, 5% de 200. Percebe que a minha referência é o todo, é o 200. Eu quero demonstrar quanto é 5% deste valor total. Então basta o que? 5% de 200. Ué, por que que o dia aí na matemática, nessa tua operação de resolução, tu substituiu pelo símbolo, pela operação de multiplicação? Claro, meu jovem, na matemática, o D é vezes, na matemática, o dá é vezes. Então, um pedaço de um todo, tu está multiplicando essa operação, multiplicando esse processo. Então, 5% é 5 dividido por 100, é verdade? 5 dividido por 100 de 200. Simplificando aqui, ó. Uf, uf, ficou 5 vezes 2, 10. O 5% de 200 é 10. Show de bola? Belezinha? Vamos nós avançando. Vamos nós. A gripe aqui tá pegando pesado, mas a gente vai concluir a nossa missão. Acabei de falar para você porcentagem de porcentagem. Lembra? Acabei de mencionar. Então fica muito atento, porque pode sim esse cenário estar dentro de um contexto de uma questão e tu vai precisar tá definindo quem é o todo. Um exemplo bem básico aqui. Que tal de uma casa corresponde a 30% da área de um terreno. E um campo de futebol que será construído ocupa 70% do quintal. Qual a porcentagem da área que o campo ocupará em relação ao terreno? Perfeito? Beleza? Pega essa chave. Aqui você percebe que não foi mencionado qual o valor do todo. Aqui eu tenho tão somente uma operação de porcentagem de porcentagem. Pedaço de pedaço. Beleza? Porcentagem dá ideia de parte. Porcentagem, que é uma divisão por 100, dá ideia ali de um pedaço do todo. Perfeito? Então aqui eu não tenho. Não tenho. Eu estou aqui fazendo uma relação de comparação dentro do mesmo todo. É o mesmo todo que está sendo mencionado.
o quintal da casa corresponde a 30% do terreno, perfeito? O campo vai ser construído no quintal, então o campo está dentro do terreno. Show de bola, e a questão quer saber justamente essa relação percentual de ocupação. Show? Você pode simplesmente, ó, observa, não é 30, que aqui não há nem necessidade de você definir um todo, só para você realmente estar desencargo de consciência, você pode definir um todo. Mas como é porcentagem de porcentagem, você de cada pode fazer. Não é 30, não, observa, vou pegar aqui para não te confundir. É 70% que o campo vai ocupar, 70% de quanto? 70% de 30%, que é o tamanho do quintal. Show de bola? Observa como vai ficar massa. Reserva o símbolo de porcentagem. E se tu tem, ó, aqui é um múltiplo de 10, aqui é um múltiplo de 10, tu pode então somente simplificar ambos por 10, ficando 7 vezes 3, 21%. Então, 21% é o tamanho que o campo ocupará em relação ao terreno inteiro. Show de bola? Belezinha, meu jovem? Tranquilaço? Vamos nós avançando. Ué, se eu tivesse atribuído o valor 100 para para o terreno, beleza. Se tivesse atribuído 100, o quintal seria 30%, ou seja, o quintal seria 30. E o campo seria 70% de 30. Quanto é 70% de 30? Observa como é bem bacaninho de novo. Significa 7 vezes 3, 21. A mesma situação. Perfeito? Vamos nós avançando. Tem muita coisa bacana para a gente ver ainda. Aqui nós temos aumentos ou descontos sucessivos. Né? Fica bem atento nessa relação quando tu tem aumento sucessivo ou quando tu tem desconto sucessivo. Eu sempre vou estar observando a incidência de um novo todo. Como assim, Éder? Não entendi. Então, eu vou pegar um exemplo básico aqui para ti que eu coloquei. Atento, atento. Botar atento. Sempre haverá a incidência de um novo todo. O novo todo vai ser gerado nesse processo percentual. De bola? Pega esse exemplo aqui básico aqui para a gente poder trabalhar. Ó, eu tenho aqui uma empresa, né? E eu tenho aqui os meses de fevereiro, janeiro e março sendo mencionados. Vou colocar aqui para você. Janeiro, fevereiro e março. A questão diz que em fevereiro o lucro da empresa sofreu um aumento de 20% em relação a janeiro. Ou seja, aqui ó, de janeiro para fevereiro houve um aumento de 20%. Isso. E houve uma queda de 10% em março em relação a fevereiro. Ou seja, de março em relação a fevereiro houve uma queda de 10%. Fevereiro a março caiu 10%. Beleza, Ed, e agora aí, como é que eu vou resolver isso aí? Mais uma vez, aqui é uma situação de aumento ou de descontos sucessivos e você só te dá o valor percentual. A questão não te diz qual o valor do todo. Então você tem que atribuir qual o valor do todo. Eu vou começar dizendo que o todo é 100. O meu todo é 100. Perfeito? Se de janeiro para fevereiro houve um aumento de 20%, então quanto é 20% de 100? É 20. Então aqui aumentou 20. Por isso que a gente coloca 100, que é para ficar mais agradável a resolução. Então 100 mais 120, perdão, 100 mais 20, 120. Show de bola? Beleza?
mais agradável, perfeito? Agradável. Vamos nós agora. Estando em fevereiro, agora surgiu um novo todo. Porque para ter a incidência dos 20%, eu usei como todo o 100. Porém, esse todo já não me serve mais, porque agora eu tenho um novo todo, que é o que está lá em fevereiro, é o 120. É sobre ele quem vai ter a incidência de prejuízo de 10%. Então aqui surge um novo todo. Sobre esse 120, que é um novo todo, eu vou tirar 10%. Quanto é? Olha aqui, ó, outro macetezinho básico para ti. Quanto é 10% de 120? Pega. Simplifica por 10, simplifica por 10. Perfeito? Quanto é 10% de 120? Ó, 12. Show? Belezinha? 12 é 10%. Então vai ficar, ó, 120 menos 12, 108. Então, meu resultado final é 108. Perceba que eu comecei com 100, terminei com 108. Então, posso dizer que houve um lucro de 8%. Essa é a jogada. Fica muito atento nesse processo. Sempre vai estar surgindo um novo todo e você tem que considerá-lo para as novas operações percentuais. Vamos aqui à nossa primeira questão, exercitar, trabalhar com todos vocês. Primeira questão está na tela para a gente, perdão, para a gente poder exercitar. Vamos nós. Num certo país, o governo resolveu substituir todos os impostos por um único, que seria 20, seria no caso dos salários, 20% sobre ele. Para que o trabalhador receba, após o desconto desse imposto, o mesmo salário que receberia antes, assinar a alternativa correta sobre o que deverá ter de aumento sobre o salário. Vamos nós contextualizar aqui de forma bem prática. Não, está aqui. Considere que o trabalhador recebia R$ 100. Aí houve a cobrança de um imposto de 20% sobre o salário, ou seja, desconto de 20%. Então, quanto é 20% de 100? Não é 20? Então, 100 menos 20, 80. O trabalhador que recebia 100, agora já não recebe mais 100, ele recebe 80. A questão quer saber, para voltar a receber 100, quanto é que tem que aumentar? Perfeito? Quanto é que tem que aumentar? Você pode fazer uma regra de 3 simples, da seguinte maneira: o meu todo agora não é 80, esse é o meu todo. 80. Então, esse meu todo ele é 100%. Se eu quero sair do 80 e chegar ao 100, eu tenho que aumentar 20 unidades. Então, é isso que eu quero saber. Ó. 20 unidades equivale a quantos por cento? Então, 20 equivale a X por cento. Show de bola, meu jovem. Vamos nós avançando. Observe. Multiplicando os extremos, a gente pode até já simplificar, é verdade? Vou simplificar aqui por 20, dá 1 por 20 dá 4. E vou multiplicando 4 vezes x, 1 vezes 100. 4x igual a 100, x é igual a 100 dividido por 4, x igual a 25, opa, um momento, um momento aqui, pronto, show. Pronto, x é igual a 25%. Gabarito alternativa C. Ele dá para fazer de cabeça? Claro que dá. Se você observar, ó, vai aumentar 20 de 80, né? 10% de 80 é 8. 20%
é 16. Então, só, e 5% é 4. Quando você soma 20 mais 5 dá 25%, 16 mais 4 dá 20. É o que realmente a gente verifica de aumento. Perfeito ou faz somente uma regra de 3 simples e consegue resolver de forma bem prática. Perdão. Perdão. A nossa segunda questão é a seguinte, vamos nós, fica muito atento. Em uma escola estudam 400 alunos, sendo desses 40% homens. Observe, eu tenho 400 alunos em uma escola. Desses, 40% são homens. E, logicamente, 60% são mulheres, não é verdade? Ó, show? Prosseguindo a nossa resolução, diz o seguinte: sabe-se que 20% das mulheres usam óculos, ou seja, 20% disso aqui usa óculos, de 60%. 20% de 60%. Então vamos logo definir qual é 60% do total. Basta multiplicar, ó, 60% de 400. Ficando aqui, fica 60 vezes 4, 240. Agora, olha a importância de ficar observando. Agora, o teu todo de referência é o 240, que é a quantidade de mulheres. E sobre esse valor 240, tu vai ter que definir qual é a quantidade de 20%, que são as que usam óculos. Então, agora eu volto novamente, é o mesmo processo. 20% de 240. Simplifiquei aqui, né? Ficou 2 décimos. Simplifiquei aqui, ficou 2 vezes 24, 48. Gabarito A é o total de mulheres que usam óculos. Terceira questão. Em um concurso para o cargo de professor, 630 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 265 candidatos compareceram. A questão quer saber aproximadamente qual foi a porcentagem de candidatos que faltaram, beleza? A quantidade que faltaram. Ó, se eu tenho 630 no total, só compareceram 265, então posso concluir que faltaram, traçãozinha básica de subtração, faltaram 630 menos 265, ou seja, 365. Esse valor aqui equivale a quantos por cento do total? Ou seja, 365 dividido pelo total, tu vai ter o percentual que ele corresponde. Perfeito? Fazendo essa divisão básica, a garganta está bem puxada em razão em decorrência de uma gripe que eu estou me recuperando, mas a gente está aqui produzindo conteúdo, está aqui no Super Aula, porcentagem, a aula de hoje, na nossa preparação, detonando aí a matemática básica para todos vocês. Quando eu divido, eu vou encontrar como resultado 0,579 de forma infinita. A questão diz ó, aproximadamente, ou seja, quando eu tenho um número, qualquer que seja o número, decimal ou fracionário, para que eu identifique qual valor percentual esse número corresponde, basta eu multiplicá-lo por 100. Se eu vou multiplicar por 100, então quer dizer que eu vou caminhar para a direita com a vírgula a cada zero que eu corto. Cortei um zero, caminhei uma casa. Cortei outro zero, caminhei outra casa. Logo, aqui eu tenho o meu resultado, ó, 57,9%, aproximadamente 58%. Gabarito alternativo. Você pegue essa chave que eu acabei de te dar,
para encontrar o valor percentual. Deixa eu jogar para ti aqui. Ó, encontrar o valor percentual. Basta multiplicar por 100. Show? Quer seja número decimal, quer seja número fracionário. É de dar um exemplo básico aí. Beleza, jovem? Ei, meu jovem, ó. 3/5 equivale a quantos por cento? Ah, eu quero o resultado percentual, então eu multiplico por 100. Show de bola? Observa como fica legal, ó. Eu multipliquei por 100, eu posso simplificar aqui por 100 por 5, dá 20. 3 vezes 20, 60. Então, 3/5 equivale a 60%. Show? Bacana? Beleza. Ainda vou até prosseguir. Ó. 60% não é 60 dividido por 100. Se você simplificar por 20, 60 por 20, 3, 100 por 20, 5. Observa que deu a fraçãozinha lá do início. Ó. Tá vendo como é bacana? Atento, vamos nós à nossa quarta questão. A quarta questão é uma questão que envolve regra de 3 simples e também porcentagem, porque diz o seguinte: eu tenho 24 operários e eles produzem a quantidade de peças em 21 dias. Aqui é a grandeza operários, ali é a grandeza dia. Eu vou separar. A questão diz: se esses operários forem aumentados em 75%, ou seja, 75% de 24, eu defini qual é a quantidade de aumento. Se observar, 75% é o mesmo que 3/4, não é verdade? Ó, 3/4, mesma coisa, simplificando, né? Então é 3/4 de 24. 24 dividido por 4 dá 6, logo 6 vezes 3, 18. Aqui vai ter o aumento de 18. 18 mais 4 dá 42. Então, 42 operários levarão quantos dias para produzir peças? Show de bola, meu jovem. Compreendendo de boa, vamos nós avançando e evoluindo. Observa que aqui, quanto maior for a quantidade de operários, menos tempo eu vou levar. Então, aqui é uma regrazinha de 3 simples, porém é inversamente proporcional. Onde eu vou multiplicar em linha, né? Eu vou multiplicar 42 vezes x, eu vou multiplicar 24 vezes 21. Ué, por que que tu deixou? Por que que tu deixou assim, cara? Pra ficar legal, né, ó? Pra gente poder fazer assim, ó. Opa, canetinha, canetinha. Ó, só para eu fazer isso, observa. Simplificação. Trabalha sempre a simplificação. Então, ó, 42 dividido por 21 dá 2. Então ficou 2x igual a 24. 24 dividido por 2, 12. Logo, x igual a 12. Exercita, perdão, a simplificação. É muito importante você dominar a simplificação desses processos de resolução de regra de 3 simples. Gabarito alternativa A, 12 dias. Perfeito. Show de bola. Perfect. Então, vamos nós, ó.
Obrigado a cada um que participou. Até o nosso próximo encontro. Valeu!